Olá, eu sou o Sérgio Martins e esse é o Veja Música. Hoje eu tenho a honra de trazer uma dupla que tem sido uma grife de qualidade no teatro musical brasileiro. Hoje eu trago Charles Miller, o Belo, e Cláudio Botelho, a Fera. Começando com o Cláudio Botelho. Cláudio Botelho, Oi. Você já foi chamado de golpista? Foi, né? Você já foi chamado de bolsonarista? Também? Você já foi acusado de ser assinante da Veja, o que, em alguns casos, é a mesma coisa que bolsonarista e golpista. Você já foi acusado de torcer para o Corinthians e para o Flamengo. Me contaram, eu não vou revelar quem, que uma das diversões do senhor é ir na fila do cinema em filme de suspense e contar quem é um assassino. E, ultimamente, o senhor foi acusado de ser homofóbico. Cláudio Botelho, o que falta acusar você agora? Começamos bem. Como eu não sei o que eu posso responder, porque pode dar merda, né? Nunca sei. Pode falar merda, não? Pode. Não sei. Sei lá, o que eu te respondo? Não sei, eu sou um cara de... respondendo, eu sou um cara que sou espontâneo. Você me conhece, Sim. Os meus amigos me conhecem, e eu sou realmente uma pessoa valente no sentido de fazer graça da vida e de dizer o que vem na minha cabeça. E acho que a gente está vivendo um momento um pouco difícil no país, de muito sectarismo, de não se dar ao outro o direito de ter opiniões. É evidente que eu não sou homofóbico, isso não faz nenhum sentido, isso foi um mal entendido aí que aconteceu. Sim. Eu não teria feito a carreira que eu fiz, lutado pelas coisas que eu sou e que eu construí, pelas peças, o Hair, o Despertar da Primavera, isso realmente é uma banalidade. Mas agora, golpistas, eu e uma parte enorme do país, né, somos acusados, assinante da Veja, uma parte enorme do país somos acusados disso, não é? E o que mais que foi? De torcer pro Corinthians, eu sou vascaíno. Meu Deus do céu. Eu esperava mais de você. Esperava mais, né? Não, eu gostei que te ama no seu Facebook. Você é indigno de cantar as músicas de Chico Buarque. Essa, pra mim, foi o que mais me diverti. Ok. Bom, já livramos dessa parte chata, né? Agora vamos falar de musical. Nicole. Oi, gente. Boa tarde. Oi, Nicole. Bom, sexta-feira estreia de Rock Horror Show. E eu queria saber por que vocês escolheram esse título. Na verdade, assim, depois de tantos anos de profissão, depois de quase 44 espetáculos, a gente começa a pensar o que a gente quer fazer, o que seria o espetáculo ainda dos sonhos. Eu acho que é um espetáculo que estava mais no meu sonho do que do Cláudio, que eu acho que eu sou o mais pop da dupla, e calhou com um convite da Porto Seguro para a gente fazer o Rock Horror. E o Cláudio teve imediatamente esse contato com o pessoal da Porto. A gente precisava de um grande protagonista para fazer o Frankenfurter, e a gente de cara pensou no Marcelo Médici, e eu acho que tudo desencadeou, assim. E eu estou muito feliz, porque é uma coisa que eu arrasto desde os anos 80, quando eu vi o filme e arrastei o Cláudio nesse Time Warp Again. O Frankenfurter é feito pelo Tim Curry, que a gente Sim. tem o vídeo aqui. Não é um papel fácil. Não. Como é que vocês trabalharam para o Marcelo nesse sentido? Assim, na verdade, a gente, quando o Richard O'Brien escreveu, ele escreveu muito em cima daqueles personagens de filme B, de ficção científica, de terror, de dupla sessão, de baixo orçamento, e geralmente esses atores, eles tinham grandes interpretações, né? Eram interpretações shakespearianas, e o começo era sempre, a ideia inicial é que ele era um doutor cientista maluco, como desses todos os filmes de horror que a gente vê, aquele cientista que cria o Frankenstein, aquele cientista que tenta fazer a coisa. Quando pintou a ideia de ser um cientista que se traveste e tem esse tamanho que o Tim Curry tem, imprimiu, a gente pensou que o Marcelo tem esse tamanho. O Marcelo Médici é essa pessoa que ele transita da grande comédia
para o grande ator que ele é, né? Ele tem um volume, É um ator muito- espaço que ele toma. Muito extenso, né? De tessitura. Tem uma Ele- cauda, né? Acho que nesse espetáculo ele vai mostrar um tamanho que talvez a gente nem tenha visto nas comédias um pouco mais pessoais que ele faz. Aqui ele tá, inclusive, tá muito parecido com o Tim Curry, ele é na muito- nossa caracterização, né? E ele tem esse tamanho, Ah lá, assim. é um Ele Sugar tem Brand. tocinho também, né? A gente precisava dessa, porque eu acho que acho que um protagonista, ele define um pouco tudo, né? Assim como a gente fez com o Zé Maier no Violinista no Telhado, no Kiss Me Kate, ele dá a transpiração do espetáculo. Eu acho que a gente precisava desse protagonista para fazer o Rock Horror. Não consigo pensar em outro. Até porque agora ele é o meu protagonista, nosso protagonista. Tem uma coisa no Marcelo que eu não me canso de ficar encantado vendo, representando, que é ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. A gente cai na cadeira, porque a cada momento ele está usando a sua habilidade de fazer uma coisa que é um terror, que é assustadora, mas com muito humor. Isso é uma delícia. Eu lembro dele do Terça Insana, que era algo assim fantástico. E ele brinca muito brinca muito até com essa coisa um pouco desesperada, porque o personagem é um maluco, quebrador de coisa, né? É, um cientista louco, né? Como própria definição fica- do texto, né? E tem essa coisa também da diva, né? O personagem é um pouco diva, né? Meio Gloria Swanson. Sim. Tem uma coisa incrível, assim. É muito impressionante o que ele faz. Vocês vão ver. O outro vídeo que eu tenho aqui é você cantando September Song, Cláudio Botelho. Num momento tão delicado. Foi uma homenagem à Bárbara Eleodora, que é a crítica, né? Fizemos eu fui convidado no final, assim, era uma homenagem a um ano de morte da Bárbara, que era uma amiga muito querida, inclusive, uma mulher com quem eu aprendi muito. Agora, é incrível isso, né? Porque a Bárbara Eleodora não suavizava pra ninguém, né? Como é que era a relação pra gente? como é que era a relação de vocês? Era honesta. Eu acho que como era... Eu sou um fã da Bárbara, nós convivemos, nós fomos na casa, porque a Bárbara é uma mulher que eu gostava muito de teatro. Quando o Sondheim veio aqui, quando George Firth veio, o autor de Company, imediatamente a gente falou, tem aqui uma decana, ele foi visitá-la, eu fui junto, tomar café com a Bárbara. Essa tradição sempre houve. A Fernanda é uma pessoa que frequenta a Bárbara, o Sérgio Brito frequenta a Bárbara. Nós tivemos essa honra de poder chegar ali e almoçar e tudo. E quando ela não gostava, a crítica... Ela, por exemplo, é uma pessoa que não gosta do espetáculo que nós mais amamos, que é o 7. Ela não detonou, assim, não foi... E ela sempre foi delicada e tudo, mas ela falou, não gosto do espetáculo, o espetáculo não é bom. Não, e quando a gente fez Gypsy? Não tinha que nada que fazer isso, essa peça é muito chata. Mas Bárbara sempre foi muito honesta, mas né? eu acho que tinha uma coisa assim, eu nunca vi uma mulher que amasse tanto o teatro, assim. O teatro manteve ela viva, assim. E eu acho que a Bárbara, eu sempre falava, eu até falo isso no filme que fizeram dela, que a Bárbara é pop. É uma crítica que virou uma referência, né? As pessoas falavam da Bárbara no Cabeleireiro, viram a crítica da Bárbara, era uma personagem. E eu achava lindo o fato dela saber exatamente separar o que ela estava vendo e das relações pessoais dela, assim, de conversar de teatro. Era o assunto que ela mais gostava, ela se divertia falando sobre isso. E com a nossa dupla, ela gostava de musical. Nós devemos a ela uma coisa. O começo do musical, você sabe disso, era muito mal visto pela imprensa, em geral. Né? Era aquela coisa, musical é menor. Ela comprou a onda de dizer que não é menor. Ela entendeu, nós começamos com Cole Porter e com tudo. Então tinha ali uma mulher que sabia quem era Cole Porter e não tratou aquilo como um entretenimento menor. Ela deu ao público isso. Depois vieram todos os outros musicais, e ela, não só os nossos, como todos. Ela sempre tratou com reverência uma arte que às vezes principalmente naquela imprensa brasileira dos anos 2000, era novidade. Né? Você já estava aí escrevendo e gostando de musical, mas a Bárbara
Não, e ela tinha uma coisa muito bonita, assim, ela ia assistir, era o dia da crítica, então Anos assim, 2000, quando ela fazia crítica, a gente nem, às vezes eu ia falar com ela, dar um beijinho, etc, porque viramos amigos, né? Quando era crítica eu nem falava com ela para não ter nenhum tipo de constrangimento, até porque eu dava o direito dela gostar ou não gostar. Daí ela ia de novo, daí ela falou assim, agora eu não estou a caráter, pode falar comigo. Daí a gente se vê, porque ela ia ver de novo, achava tão incrível, uma pessoa que tem que ver tantos espetáculos e no seu lazer ir assistir. Ela viu os nossos espetáculos algumas vezes, muitas. E daí a gente falava quando ela não estava a caráter. Você conheceu? Não, Pessoalmente. infelizmente Uma não. figura maravilhosa, Uma faz maravilha de muita criatura, falta. de cultura, de Uma cultura e um humor. interesses, As pessoas às vezes, muito humor, Sérgio, muito muito engraçada. humor engraçado. As pessoas às vezes falam assim, a temida Bárbara Leodora, pra você ver, eu chamava ela de Bebs, pra você ver que era Não tinha nada de não tinha temida. temida, era uma senhora, uma mulher de teatro que sabia tudo, uma enciclopédia, uma delícia de conversar, gargalhava alto, sabe? Saudade dela. Nicole, o que temos? Então, o pessoal aqui no Facebook está elogiando bastante a criação e o dinamismo dos musicais. Eu queria saber, e vocês são apontados por conseguirem, né, transformar os musicais da Broadway e trazer realmente para o público brasileiro, adaptar para a população brasileira. O que vocês apontam como característico nosso nessa adaptação dos brasileiros, essa diferença? Olha, eu assim, acho que tem várias maneiras tem vários musicais, né? Alguns musicais são muito clássicos. A gente tem sempre a preocupação de aproximar. Por exemplo, esse musical que nós estamos fazendo, Rock and Roll Show, ele é bastante cifrado, né? Ele é cheio de autorreferências, referências a filmes. Por exemplo, tem referências a Fay Wray. Quem aqui que está nos ouvindo, a não ser eu, esse menino aqui, esse rapaz aqui, e a Bárbara, sabe quem é Fay Wray? É a loura que ficava na mão do King Kong. A primeira Então, loura, eu né? não uso isso na minha letra em português, porque eu quero conversar com o público. Eu transformo em loura, ou assim, é uma tentativa de conseguir chegar nas pessoas. Isso acontece, nós fizemos o Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, foi um musical muito famoso lá fora, passado em um escritório. É claro que a gente abrasileirou as relações. Abrasileirar, tipo, fazer a peça passada no Piauí ou não sei o que, isso eu acho bobagem. Acho que a gente tem que fazer e brincar com a nossa... A gente tem que fazer para o nosso público. Porque eu acho que é isso que é nosso dever. E também tem uma coisa, a gente só faz espetáculos... dá dinheiro, tá? Ou às vezes não dá, vende, não vende, etc. Mas a gente só faz o que a gente realmente ama. Nunca fizemos um espetáculo porque vamos fazer esse para ter que fazer. Nunca aconteceu. Quando ia acontecer, a gente saiu, mudou de empresa. E eu acho que também tem uma coisa assim, eu acho que o que deixa próximo, eu acho que é uma questão de respiração. Às vezes, eu sou super a favor da franquia, eu adoro a franquia, eu acho que a franquia é incrível, mas quando você faz um musical americano, às vezes tem muito esse preconceito. É um musical americano. Não é um musical americano. É um musical... não falam isso quando você monta um Shakespeare ou um Beckett. Não é taxado. É um musical americano, sim, porque tem compositores e autores americanos, ou ingleses, enfim, mas ele tem uma respiração nossa. Eu sou brasileiro, o Cláudio é brasileiro, a gente tem um jeito de lidar com o time dos atores. Latino pensa diferente. Eu me lembro quando a gente fez A Noviça Rebelde, que o pessoal do Trust, dos direitos, elas foram assistir, ela falou assim, mas a família Von Trapp, eles se abraçam tanto, eles sentam no chão. Eu falei, porque nós brasileiros sentamos, as nossas crianças sentam no chão. Elas se abraçam, porque ela ficou em choque com a Gretel sentada no chão da sala, assim. Porque, imagina, a família Von Trapp, ele jamais sentou no chão da sala. Então, eu acho que tem um jeito... Mas viram bem, né? Viram São bem, donos, amaram. o pessoal da Roger Hammerstein viram, Amaram. falaram, olha, tá legal, tá ótimo, tá bonito assim mesmo, não tem problema Não, de sentar eles no não chão. falaram que tá legal, eles falaram que era uma das 5 melhores do mundo. Você está sendo muito humilde. Eu Ele tô tá numa semana humilde pra hoje. Tem que valorizar. Você ficou aconselhando tanto ele Pois que ele não se mexe. virou uma coisa assim, um pastor capuchino, né? Eles acharam legal. E eu acho que essa coisa do latino a gente tem forte, assim. Outra cena que a gente tem é do Nine, e é com a Mira Ruiz. Onde é que vocês descobriram? Que depois brilhou em Wicked, né? Ainda tá, né? Hã? Tá em cartaz. Ainda está em cartaz e Tá. vai fazer o Rent agora. A Mira foi assim,
a gente estava fazendo audição para o Saltimbancos Trapalhões e ela para peça Saltimbancos Trapalhões. Daí ela foi audicionar pra gente. Daí quando ela entrou, eu vi aquele furacão daquela garota. Eu tenho que falar que Não sei, porque ela ia fazer uma nota bonita lá. Tá. Vai. Eu vi aquele furacão daquela garota, com aquela beleza, com aquela voz, com aquele olhar. Eu fiquei assim, eu fiquei tão mal, porque eu falei, eu não tenho nada pra você no Saltimbancos Trapalhões, mas eu te prometo que a próxima coisa que eu tiver, isso aconteceu com a Maestrine também na minha carreira. Eu falei, a minha próxima coisa é com você. E a próxima coisa foi o Nine. Daí eu falei, agora temos um furacão para mostrar quem é a Mira Ruiz, e ela foi para Saraguina. E era uma grande aposta, né? Porque era jovem para Saraguina, linda para Saraguina, né? As pessoas esperam inesperado, e o próprio autor da peça veio aqui, ficou encantado com Nine, encantado com ela, porque ela é completa, né? Tem uma voz linda, deslumbrante, dança, tem esse fogo todo. Sou fã dela. O que foi da Maestrine? A Maestrine foi assim, a gente ia fazer... Eu a vi no Rent. Então, ela fez audição pra gente nos Fantásticos, e ela... Em 96, nem tinha nem onda de musical. Na época das pirâmides, assim. Ela fez audição pra gente nos Fantásticos, ela e a Chiara ficaram até a última fase. Daí eu falei a mesma coisa, a Chiara entrou, eu falei, você é um gênio, na minha próxima peça você vai estar. E tava, e foi As Malvadas, consegui cumprir as minhas promessas, né? Mas agora acho que está fazendo Yentl, se não me engano. Ela tem um concerto, né? Faz show. Em formato de concerto. O outro trecho que eu tenho é de Nada Será Como Antes. E o que eu acho curioso na trajetória de vocês é que vocês conseguem fazer esse balanço, né? Tem gente que só faz adaptação da Broadway ou do West End, que seja, mas vocês têm essa preocupação de contrabalançar, fazer um musical com personagens, com temática nacional. Como funciona esse balanço? Como é que vocês decidem? Tipo assim, olha, a gente fez 3 Broadways, está na hora de fazer um brasileiro. Como é que é? Você sabe que eu... Isso é uma piada. Ele tá dublando. Ele tá dublando a Malu. Esse é nosso... Esse garoto começou com a gente, ele é o Júlio Solistar, nosso arranjador vocal, Então. que arranjou vários dos nossos Era espetáculos. o único vídeo que eu tinha. Ele vai me matar. Vai nada, ele tá feliz de estar aqui. Ele, inclusive, um cara que começou com a gente com 20 anos. Eu acho que, intuitivamente, a gente veio... Era maluco, era uma tava brincadeira. cantando. Intuitivamente, a gente começou intuitivamente. A gente inventou que ia fazer musical quando ninguém estava fazendo. A gente fez o Cole Porter. Foi o primeiríssimo, né? O Cole Porter, ele nunca disse que me amava. As Malvadas, né? As Malvadas, mas onde a dupla aconteceu foi mesmo, o Cole Cole Porter em 2000. Texto Charles, músicas do Cole Porter, e virou um boom no Rio de Janeiro. Era obrigatório ver Cole Porter. O Mauro Razzi ajudou muito a gente também, estava vivo, escrevia, etc. Em seguida, vamos fazer Company. Aí as pessoas diziam assim, vocês enlouqueceram. Company no Brasil, Sondheim, mas não tem a menor possibilidade. A gente fez. Tinha uma coisa engraçada no público. O público que ia ver o Company achava que ia ver Cole Porter. Sim. E muita gente saía no meio. Traídos. Foi um sucesso. Mas se sentiam traídos porque é outro mundo, é uma sofisticação completamente diferente. Depois do Company, nós fizemos Ópera do Malandro. Eu acho que a gente veio se desafiando de uma peça para outra. A gente fez Gypsy, depois que é um classicão, que a gente adora, inclusive, com a nossa Patti LuPone. Depois fizemos Despertar da Primavera. A gente fica tirando o nosso tapete. Depois do Cole Porter, o óbvio seria fazer um Gershwin, né? Aí depois fazer um Riva em Berlim e passar a vida inteira. Mas a gente é artista mesmo, sabe? Disso ninguém nos tira. Existe então, o sabor do desafio também. Tem a vontade, assim, e não tem essa coisa, não importa se é brasileiro ou se não é. Fizemos o Milton Nascimento pela paixão que eu tenho por esse homem,
fizemos Chico Buarque, pela grande paixão que eu tenho pela música do Chico Buarque. Fizemos o 7 com uma música inédita do Ed Mota, feito pra gente. Eu acho que também essa coisa, a gente nunca ficou confortável no nosso paletó. Era fácil você pegar, qual é a demanda agora? A demanda biográfica, qual é a demanda agora? Demanda Old Broadway, a demanda... A gente nunca foi na demanda, até porque... acho que a gente não tem nenhum Não desses, tem né? isso, porque eu acho que não tem... Acho que sempre tem uma coisa... A gente, até hoje, a gente não tira nenhum coelho da cartola. A gente sempre está tentando procurar em outros lugares, assim, procurar... E eu acho que um musical, ele acaba sendo a negação do outro. Sair do Cinderela e ir para o Baby Jane, sair do Baby Jane e ir para o rock horror, já define um pouco a cabeça mesmo, você bem... pensar que há menos de 6 meses estávamos com Cinderela e agora estamos com rock horror, são pessoas Você vê bem esquizofrênicas, esquizofrênico da gente. ou porque são pessoas que gostam de se tirar o tapete. Mas eu acho que essa também é um pouco o sal da vida. É a graça, né? Porque senão, assim, ficar no modelo não me interessa em nada, né? É tão difícil produzir, tá tão difícil viver, as relações são tão complexas, é tão difícil captar. Se você ficar no mesmo modelo, acho que um artista, ele, assim como um pintor que muda de fases, né? Acho que a gente sempre está se futucando, assim. Nicole, temos... Sim, a gente tem uma pergunta aqui. Na verdade, não é bem uma pergunta. Está perguntando sobre a interação do artista com a plateia. O que vocês acham disso e como vocês fazem isso? Será que está relacionado ao rock horror ou no geral? Não, no geral mesmo. Eu posso Miguel Jacó tentar? está perguntando. Olha, completando até a pergunta anterior do Sérgio, acho que serve para uma coisa. Apesar de fazer todos esses estilos e nos experimentarmos muito, eu tenho, o Charles também tem, a gente quer conversar com o público. Uhum. Eu adoraria amanhã fazer a Little Night Music. É um musical que eu amo, mas eu acho que não tem público. Eu acho que eu estaria, fazendo a minha vontade pessoal, uma veleidade. Isso a gente não tem. A gente faz espetáculos que podem até ser difíceis, mas que conversem com o público. Não tem nada mais prazeroso para mim do que ligar para o teatro fingindo que eu sou. Eu faço isso direto. Fingindo que eu sou um... Por favor, tem ingresso para hoje? Para escutar alguém dizer que não tem. Isso para mim é o que há de melhor, porque é além do dinheiro. O dinheiro existe, ele é importante e tudo, mas saber que tem gente que saiu de casa para ver o negócio que eu fiz, cara, isso não tem preço. E acho que a gente também... Tem preço. Tem preço. Eu acho que a gente trouxe o Company para cá, a gente fez o Company. O Company é um espetáculo que ele se passa durante um átimo de segundo na cabeça do protagonista, um espetáculo super difícil que fala sobre a solidão, sobre a crise, sobre o fracasso da instituição do casamento. Isso não é nada fácil, uma música do Sondheim é muito complexa, mas assim, mesmo quando a gente pega uma tourada dessa, o que a gente tenta fazer, tentar fazer isso chegar de alguma forma, ou através do humor, ou através das versões do Cláudio, que tem sempre uma capacidade única de tornar isso na boca do ator uma coisa fácil e de entender. E se a pessoa estava perguntando em relação à interatividade do rock horror, que talvez seja isso também, é que a interatividade do rock horror está muito vinculada com o filme. A peça é uma... No filme tem essa coisa de jogar arroz, não sei o quê. Na peça não, porque também não tem nem o que cantar. As pessoas não conhecem as letras em português ainda, né? Ainda. Mas se conhecer, daqui a pouco a gente interage. A gente está aqui para interagir. Tem mais? Sim, temos. Como que vocês veem o mercado hoje em número e de produções e no nível dos atores? O país está todo vivendo um grande problema difícil em todos, nas redações, nos jornais, na vida lá fora, no taxista. Então, o nosso mercado também está bastante complicado. Eu acho fundamental que fique claro que se houver, sem a Lei Rouanet, não é possível fazer teatro no Brasil. Não é possível mesmo, porque não se paga com bilheteria, não só o teatro musical, esse é impossível, porque é uma média de 80 pessoas trabalhando todos os dias. Existe uma certa resistência ao musical, às vezes, de que não, precisamos acabar com essas produções e tudo. A gente inventou um mercado, nós que fazemos musical, todos nós produtores, inventamos profissões.
Não existia uma profissão chamada microfonista no teatro. Não existia sound designer. Não existia canhoneiro. Existia diretor de teatro, cena. diretor de cena, chefes de cena. Essa gente toda... E assim, ninguém faz musical juntando os amigos. Todo mundo tem salário, todo mundo é contratado. Isso é muito importante. Como existe muito ataque aos musicais, como se nós fôssemos sugadores de dinheiro. Não, quem faz direito e quem usa o dinheiro nas produções, porque o mau uso de dinheiro existe em todos os lugares, claro. Mas eu acho que para quem usa isso para trabalhar, além de ter plateias lotadas, ou seja, não estamos fazendo teatro para nós mesmos, nós estamos fazendo mercado. O mercado está difícil, isso sim. Agora, em termos de atores... Nós somos um dos melhores do mundo. Quando começamos a fazer, os caras vinham fazer teste cantando andança. Adoro andança, tá? Não, mas o cara chegava com violão, cantava andança, que não é musical. Não era Hoje musical. O sujeito chega e fala, eu sou contratenor, ou eu sou bariteno, eu canto Tony, que é a primeira música do West Side Story, que vai do Si até o Light. Os caras estão preparadíssimos, é uma guerra. Eu participei agora dos testes do Les Miserables. Eu fiz um primeiro teste antes de chegar à equipe inglesa, eu ouvi 1000 pessoas. Daria para fazer 4 Les Miserables inteiros, de tanta gente boa. Os caras são bons. Quando a gente fez o Hair, foram 5.000 inscritos. Então a gente ficou 3 semanas em audição. E era numa época, quando a gente começou, não existia essa história de ator. Era ou ator ou cantor ou bailarino, né? Quando o ator falava assim, eu sou um ator que canta. Quando eu falava isso, ator que canta não canta nada, entendeu? Então, hoje em dia, é assim, eu sou um ator que dança não dança. Então, assim, eu sou um bailarino que interpreta, não interpretava. Então, assim, juntar essas 3 categorias num corpo só, demorou. Hoje já tem, e temos muitos, assim, isso a gente não faz audição há algum tempo, mas a gente até quer voltar a fazer para ver essas pessoas novas. O Cláudio participou dessa audição, viu muita gente, eu não vi, mas hoje em dia é muito feliz o que o musical fez para o teatro brasileiro. Eu lembro que eu participei, assim, cobri as audições do Rent. Do Rent. Da encenação. E foi um filme de terror, assim, né? Era bem no começo, né? Isso foi em 99, 98? 99, foi 99. E entrava só gente cantando Memories. Era o máximo, né? Era o máximo que chegava, porque eles conheciam da Bárbara, não por causa do Bárbara, Cats, não né? por causa do Cats. Era o aí máximo você que vinha, chegava. eles trouxeram um mexicano, aí toda vez que acho que vamos falar um palavrão aqui, mas toda vez que alguém falava assim, eu vou cantar Memories, aí você vinha mexendo e falava, puta. Lá vem o Memories, né? Não, o nosso recorde de audição no começo era a Agonia do Oswaldo Montenegro. Tinha muito isso. Sabe por quê? Porque a nota final ela demora uns 8 compassos, então era para mostrar que tinha nota. Então, agora tem música que era literalmente uma agonia. Era recorde. Agora tem uma que essa sim, rola direto, mas já são profissionais e tudo, é o tal do Out There, de Corcunda de Notre Dame. Tem muito. Essa é assim, depois de um dia de teste, eu confesso qualquer coisa. 10 Out There. Tem sempre. E olha que eu ainda tenho coisas para confessar, que é Out There. Gente, antes de prosseguir, a atriz Mira Ruiz está mandando um beijo para vocês, falando que vocês meu amor. Cadê a câmera para mandar um beijo pra Você que já ela? esteve aqui. É aquela ali, a minha câmera. Programa. Meu amor, saudade de você. Essa aqui. Pô, não tá trabalhando hoje, né? Que horror. Tá acompanhando a gente, poxa. Tá toda Segunda-feira é folga de tá teatro. toda verde, né? Hoje é o dia principal ela de tá de fazer folga. isso. Outra peça que eu gosto muito, que eu assisti, foi Cinderela. E quando a Bianca e a Totia estiveram aqui, Charles, elas foram muito carinhosas em dizer como é que você ajudou a desenvolver, inclusive criar um dos capos que era maravilhoso. Agora a peça já saiu de cartaz, dá pra falar que era aquela coisa da Totia que falava tudo mentira, mentira. Mentira! E a Bianca, por exemplo, que era uma veterana, de uma certa maneira, do teatro musical, para mim foi a melhor performance que eu vi da Bianca. Que lindo. Foi com vocês. Que milagre vocês fizeram? Olha, o Cinderela foi pra gente um presente. Eu detesto falar esse negócio porque todo mundo fala, é um presente, mas realmente foi inusitado. Assim,
Eu entrei no 45º minuto do segundo tempo. Isso foi a terceira, né? Terceira ou quarta. Na verdade, tinha sido a primeira, mas teve um problema de agenda e a gente voltou, que era nosso, ninguém tira. E o elenco já estava pronto. Então, assim... o elenco já tinha sido escolhido por outros diretores. E, então, para mim, foi muito interessante também trabalhar com o elenco. Eu só trouxe a Totia para o elenco. Já tinha trabalhado com alguns lá. E foi para mim maravilhoso, porque eu tive uma imersão. Eu lembro que assim, eu entrei no teatro e eu fiquei 19 horas por dia trabalhando com eles. E saí, e eu estava hospedado no Hotel Transamérica do lado do Teatro Alfa Real, o Teatro Alfa. Eu só desci o elevador. Então, assim, era quase uma síndrome de Estocolmo, assim, que eu tive. E foi tão incrível, porque eles estavam tão entregues, assim, foi tão incrível trabalhar com a Bianca e com o Bruno, com a Totia, assim, porque eles estavam ávidos com a Júlia Nadruz, com tantos atores queridos, eles estavam ávidos daquilo. Então, eu acho que eu fui ator. Então, eu procuro sempre achar que um ator, ele rende mais quando ele é acarinhado, quando ele é amado, quando eu quero tirar o melhor dele, sempre no amor e no carinho. Eu acho que quando o ator, ele teme, ou quando ele trava, principalmente porque eu acho que cantar, estar em cena, se expor. A Bianca é uma das pessoas mais musicais que eu já vi na minha vida, assim. Ela é capaz de dizer que a harpa está tocando uma nota errada. E estar com aquele instrumento, e todos tão ávidos, eu acho que eu só fiz o meu trabalho de acarinhar e trazer o que há de melhor deles e colocar para fora. Eu adoro o trabalho deles todos e a Bianca estava excepcional no Cinderela. E a Totia, gente, é da casa, né? Totia First Lady MB, né? A Totia é impressionante, né? Fez tudo com a gente. Veio do Company conosco, né? Começou ali no Company, onde ela fazia maravilhosa. Covardia, porque não tem, né, imagens do Company. Eu procurei no YouTube. Não tinha negócio de filmar. Eu tenho, sabia? A gente é tão velho. Se você quiser, eu tenho. Um dia eu posso Por favor. Eu tenho uma boa gravação até. O disco você tem que eu te dei. Então manda lá. Vamos embora. Do Fernando Souza, ele está perguntando qual outro musical vocês gostariam de refazer. Refazer? Nós vamos refazer A Noviça Rebelde. Mas, ele até citou esse, mas ele queria saber se tem mais algum, sim. além desse. Eu gostaria muito, assim, tenho muito desejo de fazer o 7 de novo. Eu acho que o 7, a gente estreou num hiato, eu acho que um dos espetáculos que a gente mais amou. Eu acho que a gente estreou num hiato que hoje ele seria muito mais compreendido do que ele foi. Ele fez uma carreira linda, mas eu acho que hoje ele viria para ficar. Eu tenho muita vontade de voltar. Eu revejo o 7, eu acho a música do Edmota uma coisa inacreditavelmente linda. As letras do Cláudio são surreais. Eu adoro os personagens. E o 7 tem muito um universo nosso. Eu acho que foi uma coisa inédita na nossa carreira que eu gostaria de ter de novo, que é você ter um compositor escrevendo para a personagem, compondo para a personagem, um letrista fazendo para a personagem, um diretor e autor fazendo para aquele momento. Eu acho que isso que é o teatro musical, né? É ter essa é isso que nós não, em tese, temos tudo no teatro musical brasileiro, mas ainda não temos isso. Sim. Né? Uma criação original que envolva libretista, compositor. Temos poucos, né? Muito pouco, acontecem muito raramente. Mais a Cali. Eu tenho. Hoje vamos estourar o tempo. Pois é. Um monte de perguntas. Eu tô achando. Eu também. A Elaine Bertolossi quer saber quando que a gente vai ter de novo a Cristal Bacharach. Cristal Bacharach. Cristal Bacharach é uma peça que a gente ama. Eu adoraria refazer também. Uma comédia adorável que a gente fez com a Totia, para a Totia.
com músicas do Burt Bacharach. Nunca vi começa São Paulo, muito né? maluca. E essa é Charles que escreveu um texto irresponsável, assim, de brincadeira, mas muito engraçado. Não, quando eu escrevi a primeira vez o Cristóbal Bacharach, ele era quase o Velho Testamento, ele era uma bíblia. Assim, quando eu acabei de ler, ele falou assim, ninguém vai entender nada. Foi a única vez que a gente pensou em acabar com a dupla. E foi o maior sucesso. O Totia ganhou o prêmio. Mas era uma peça louquíssima, mas era adorável, assim. Adorável. Posso fazer mais uma? Pode. Agora numa pegada mais consultoria. O Jonas César quer saber, como compositor ele cria as próprias músicas em cima de imagem e movimentos. Ele pergunta, isso facilita para criar um musical? O Jonathan, não sei sua idade, né? Jonas. Não sei sua idade, não sei exatamente sua experiência, mas eu acho que assim, o que facilita para criar um musical é ver musicais. Se você tem essa vontade, veja com o seu olhar de compositor, mesmo que você veja a imagem, e veja como é conduzida um musical. Veja principalmente os clássicos, como é que a canção aparece, como é que o texto deixa de ser texto e passa a ser canção, como é que esse tipo de preparação. Por exemplo, a canção ela geralmente começa vários compassos antes do início, porque ela já começa no texto. Como é que se prepara o clima para deixar de oi, Sérgio, tudo bem? Oi, Nicole, tudo bem? E eu acho que você é muito bonita, Nicole, etc. Porque musical não é isso. Existe uma... Veja se isso responde. E acho que uma coisa que também é importante falar para você é que quem canta sempre é o personagem. Às vezes os compositores que querem fazer musical, eles compõem músicas aleatórias aos personagens. Eu acho que é muito importante você trabalhar em cima de um book, que você veja a característica do personagem, a voz do personagem, a intensidade do personagem, porque quem canta, eu sempre falo isso para os atores, quem canta não pode ser um espírito que baixa na hora da canção, né? Que eu falo que isso é incorporação, não é teatro musical. E mesmo a voz falada do ator é importante para aquela, a voz falada do personagem. Então componha para o seu texto, para o seu personagem. Música de vilão é diferente de música de mocinho. Isabelle Fantini, você vai querer me matar, mas vamos falar um pouco de Stephen Sondheim. Com o vídeo de Sand and the Clowns. Vocês conheceram o mestre de perto? Sim. Como é que foi? Olha, a gente estava fazendo Company aqui no Rio de Janeiro e já tinha vindo George Ele entrou em Furth. contato com vocês? A gente comprou os direitos. Quem comprou, inclusive, junto comigo foi o Jorge Tacla, na época, que ia produzir o espetáculo. Acabou ele não produzindo e nós fizemos. Tacla é um grande amigo, fiz muitas coisas com ele, inclusive essa beleza que está em cartaz, que é o My Fair Lady, né? Sim. Isso que vocês estão vendo é uma coisa sensacional, que é ele ensinando uma atriz a cantar Sand and the Clowns, né? Deixa eu cantar. A gente está estourando no tempo, mas você falar. Você me diz, Olha ele lá, olha, ele está jovem, lindo ali ainda. Ele está com 85 anos agora. Então fizemos Company. E veio o autor do libreto, chamado George Furth, um velhinho safado, interessantíssimo. Qual o nosso erro? Saímos para jantar. Eu, Charles, Gilberto Braga, que ama Sondheim. Todo mundo estava muito animado, né? Rui Castro, esse pessoal, porque estavam fazendo Company. Levamos o homem para jantar na churrascaria, ele era vegetariano. Ficou nosso amicíssimo, ele já se foi. Me correspondi com ele a vida inteira. Ele chegou em Nova York, ligou para o Sondheim e falou assim, você tem que ver. E passou um tempo. Um dia, eu toco o telefone na minha casa e um outro querido que se foi também, que é o Richard Salfas, que era o agente do Sondheim, e fala, he's in town and he's going tonight. A gente quase morreu, eu achei que era uma pegadinha. He's in Copacabana Palace, but no one can know that. Ninguém podia saber, a imprensa. O que eu fiz? Liguei pro Rui, que é meu amigo. Sim. E falei, Rui, você não pode perder isso. Então você vai, senta escondido atrás do Sondheim. Então ele foi, sentou, assistiu, ele foi junto com o meu outro, eu estou parecendo imodesto, mas com Cameron McIntosh, os dois foram juntos, sentaram, assistiram. A Elaine Stritch, né? Fazendo Ladies Who Lunch Sim. também, que é do Company. Mas continua. Aí foi falar no final do espetáculo, foi abraçar, a emoção não existe maior.
Até porque o que aconteceu, nós gravamos o disco, mandamos para ele. Em seguida veio uma carta pessoal, eu tenho tudo isso. Gostei tanto que quero dar de presente aos meus amigos neste Natal. Vocês podem me mandar 20? E tem uma... Eu falei, eu mandaria a vida. Desde então nos correspondemos. Sim. Eu fiz também lado a lado com Sondheim. Fizemos o disco, novamente uma carta pessoal. E foi um cara que ter deixado chegar perto, porque ele é avesso à entrevista. Né? Eu quis que você entrevistasse ele, aliás, não perco essa esperança. Poxa, ele escreve com o lápis dele, que ele escreve tudo a lápis, então ele escreve sempre a lápis, manda dedicatório, escreve o nosso nome. Assim, isso é uma honra que talvez... A vida foi muito generosa. Foi muito generosa. A gente poder ter feito, o negócio ter dado certo e virar um disco que vendeu muito por aí afora, no mundo, né? Aqui nem tanto no espetáculo, mas vendeu na Dress Circle em Londres, para os especialistas, assim. É uma gravação muito bem recebida. Só para terminar, a gente tem a Patti LuPone cantando a mesma música. E a gente foi depois disso... Ela vai cantar como Sandra Patti Jones, LuPone? não? Não, vai cantar Lady Who's Lunch. Lady Aquele Who's Lunch. do aniversário. E uma coisa que eu queria conversar contigo é como é que você faz a tua adaptação? Eu lembro que uma das coisas que o Sondheim chamou a atenção foi que você mudou a Pinter Play, né, uma peça de Pinter, de Harold Pinter, para um filme do Almodóvar. E ele queria saber por que você fez aquilo. Porque o público brasileiro não ia saber o que é uma peça de Pinter. Então, eu pensei, o que seria interessante naquele... Hoje eu nem diria Almodóvar, eu acho. Mas aquele era um auge de Almodóvar e auge de mulheres, que é uma canção sobre mulheres que não tem nada para fazer. Mulheres ricas, ricas que ficam tomando drinks e tudo, e que além de tudo são metidas a intelectuais e não podem perder um Almodóvar. Que seria o caso do Pinter. Ele entendeu a justificativa, porque ele conversou e até gostou. E eu fiz o Almodóvar rimar com anchova. Como é que faz anchova? Só para terminar, você já conseguiu arrumar um substituto para Garble Salary e The Nose of the Big Durante que a gente tem no You're the Top? Eu lembro que a gente conversou um dia sobre isso. E você falava que uma das grandes dificuldades de traduzir uma grande canção como You're the Top era eu tenho uma versão de You're the Top que não chega nesse ponto, é uma versão curta. És demais, és Mahatma Gandhi, és demais, és bem mais que Alexandre. Eu não me lembro. Mas essa situação, a gente foi ver o Anything Goes, essa última montagem. Você viu, não? Vi, com a Sarah Foster. Que era espetacular. Espetacular. O que eu vi, fiquei muito impressionado, era o teatro inteiro deslumbrado com canções escritas em 1924. E que são todas cheias de referências a coisas que não existem mais. Pepsodent, Garble Salary, né? As pessoas não sabem mais quem é Greta Garbo. Então, ainda bem que eu não estou com esse serviço na mão, mas teria que trocar por alguma coisa palatável, interessante, mas não ia trocar pelo salário da Nicole Kidman. Acho que eu ia achar uma outra coisa, porque a peça é de época, né? Posso fazer uma última? Lógico, Ricardo. A atriz Renata Hitt pergunta... querida. Trabalhou muito com a gente. Tá fez com um bebezinho lindo, né? O que vocês levam em consideração na hora de escolher um novo musical? E se o gosto pessoal ou o gosto musical reflete isso? Sempre eu acho que tem a ver com gosto pessoal, Renata. Sempre tem a ver com o que... Eu acho que isso a gente continua... A gente nunca abriu mão das nossas paixões, assim. A gente nunca abriu mão de fazer um musical que tem a ver conosco. Eu fui convidado para fazer o Cinderela, mas eu não faria se eu não soubesse daquele material, se eu não amasse aquela música, se eu não entendesse daquele ofício. Eu não me meto em lugar que o meu coração não pulse, assim, senão eu acho que vai dar errado. Vai dar errado. Bom, gente, infelizmente, Isabela Infantini, a nossa querida diretora, está avisando que a gente tem que encerrar. Eu falo isso com dor no coração. Isabela. Eu queria agradecer, Nicole. Obrigada, gente, por terem aceitado o convite. Imagina. Sérgio, obrigada pelo seu convite. Sim. Foi um prazer. Cláudio Botelho é uma das pessoas mais doces, mais inteligentes e, infelizmente, hoje é uma qualidade que está virando pecado, uma das pessoas mais sinceras que eu conheço. E Charles Miller, esse homem que já com pinta de Jesus Christ Superstar,
grande diretor, uma pessoa maravilhosa. Eu queria agradecer muito a presença de você. Olha, a gente está muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Você é um amigo, além de tudo, além de ser um repórter sensacional, é um amigo. E eu sou fã da Veja. Assinante, tá? Desculpa, eu sou fã da Veja, eu estou feliz demais que eu estou aqui no aquário da Veja. E a gente podia fazer isso por semana, né? Não poderia? Tantas Eu perguntas. gostei demais. Vamos lançar essa ideia. As matérias comentadas por Cláudio Botelho. Eu quero essa bancada. Para vocês mandarem um beijo, um abraço para quem participou. Infelizmente não conseguiu ser respondido. Eu fiquei Tá. com muitas perguntas aqui. Gente, eu adoro falar, adoro responder perguntas. Um beijo, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E a Nicole está aqui triste porque ela não conseguiu fazer Sim. todas as perguntas. E a gente Fiquei triste mesmo. por não conseguir responder tudo. Tá? Vou mandar um beijo para todos e vou fazer uma sugestão. Por que a gente não abre um negócio desse de vídeo, Isabelle Fantini, só com o Sérgio Martins falando só de musical? Vamos fazer. Aí a gente faz um fundamental, é só musical. Se Pra você falar vier bem, comigo, pra falar a gente mal. faz. Se eu vier com você, eu tô com você em todo lugar. Tá, joia. Obrigado, até o próximo Beijo Amor. Obrigado. Beijo, gente.